Fala pessoal, hoje a gente tem um novo assunto, hein? Hoje a gente vai falar de funções de data e hora no PHP. Essas funções elas ajudam a gente a identificar, por exemplo, data, horas atuais, calcular a diferença entre datas, permite que a gente consiga trabalhar com períodos, formatar a forma como a gente deseja exibir a data, entre outras funções. Como que isso funciona, né? Quando a gente trabalha com PHP, as capturas de datas e horas, elas vêm a partir do servidor da aplicação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando trabalhando com datas em PHP é configurar a time zone, né? Colocar essa time zone como sendo a cidade de São Paulo, para que fique com o horário certinho de acordo com o nosso relógio, né? E não fique no padrão americano ou padrão europeu, né? Como vem por padrão. Então essa alteração ela é feita em um arquivo chamado php.ini, que fica no servidor PHP. Aqui no exemplo eu vou mostrar para vocês que ele vai ficar aqui, ó, no disco local, na pasta do champ, eu vou ter uma pasta chamada php, e aqui eu vou ter o php.ini. Eu vou até, já está até aqui na linha, ó, linha 980. Tem a função date, e essa função date define o time zone padrão usado pelas funções de data. E aí eu coloquei aqui o time zone, né, date.timezone igual América barra São underline Paulo. Isso aqui vai vir assim, ó, no padrão, né? Ele vai vir comentado. A gente, tirando esse comentário, ele já passa a ser executado pelo PHP. Aí eu só preciso reiniciar o meu servidor PHP para que ele volte no horário correto, tá? Então o meu time zone já está definido como de São Paulo. E a primeira função que a gente vai ver é a função date. Essa função captura a data e a hora do sistema, especificamente do servidor. Deixa eu mostrar para vocês. Estou aqui com o Visual Studio aberto. Vou criar aqui um novo projeto. E vou chamar ele de exemplo 01.php. Vou abrir aqui um bloco PHP. Vou usar aquele exemplo que está lá no slide. Vou usar a função date. E a função date ela pede o parâmetro, né? Qual seria esse parâmetro? O formato que eu quero a data. Então, eu vou colocar aqui, ó, dia, mês e ano, com 4 dígitos. Então, aqui eu estou apresentando a mensagem na tela, né? E essa data vai ser formatada nesse formato aqui. Vamos ver? Vou salvar e vou abrir o meu servidor. Tá aqui o exemplo 01 na pasta 15-06, né? E eu mostro para vocês a data, ó, 14/6/2020, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Certo? Então, o outro exemplo que ele está exibindo aqui é a exibição da hora. Deixa eu mostrar a hora aqui na linha de baixo. Então, deixa eu primeiro colocar uma quebra de linha. BR, né? BR. Vou circundar isso com aspas, né? E vou chamar a função date novamente, só que agora eu vou colocar para mostrar só a hora. H, 2.i, 2.s. E aí eu dou um ponto e vírgula para finalizar a exibição. Vou voltar no navegador e vou dar um F5. Olha lá. Ele mostra o horário. Se eu atualizar, ó, ele está mostrando exatamente o horário que está sendo gravada essa videoaula, tá vendo? Perfeito. Então, voltando à função de data, né? Então, o Y maiúsculo que eu quero mostrar para vocês aqui é que o Y maiúsculo, ele retorna a data, na verdade o ano, com 4 dígitos. E o H maiúsculo informa essa hora no formato de 24 horas. Tem outros formatos para datas e horas. Isso vocês vão consultar lá na documentação, está até citado aqui no material. Consultem a documentação de data, né, funções de data especificamente, para que vocês vejam outras formas de exibir datas e horas no PHP. Legal? Função time. Essa função time ela foi criada para exibir tempo percorrido desde 1º de janeiro de 1970. Ela marca esse tempo em segundos e exibe para a gente qual que foi o tempo em segundos desde 1º de janeiro. Vamos mostrar? Vamos ver como que isso fica? Eu vou, no mesmo exemplo, deixa eu ver se eu abro um outro exemplo, vai. Vou dar um Ctrl N aqui para abrir um outro exemplo, vou salvar como exemplo 2.php.
Vou abrir aqui o bloco PHP e já vou pedir para exibir um echo. Echo time. Já que ele é o exemplo 2, eu vou voltar aqui e vou pedir para exibir o exemplo 2. Olha só, a quantidade de segundos que houveram desde 1º de janeiro de 1970. Essa é uma função utilizada para exibir esse tempo, né, e fazer cálculos de diferença de dados, a gente consegue trabalhar também com ela. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui no slide. Tem também algumas outras funções de manipulação de datas. Tem essa str2time, por exemplo, que ela mostra qual que é o timestamp, né? Qual que é o tempo de agora, qual que é o valor do timestamp de agora. Então deixa eu mostrar para vocês nesse exemplo aqui mesmo. Então deixa eu chamar ela str2time, e aqui entre aspas eu chamo a função now, né? Para dizer que é o str2time now, que exibe o timestamp de agora. Eu vou adicionar aqui uma quebra de linha. Vou chamar o str2time usando outro parâmetro. Até aqui no slide, ó. Esse mais one week permite que eu ele permite que eu veja o timestamp de daqui a uma semana. Então vamos ver isso na prática, né, no exemplo 02. Olha só. Então percebam que ele está exibindo aqui o timestamp de hoje, de agora, né? Vou até dar um F5 para ele atualizar. E aqui é o timestamp de daqui a uma semana, não é legal? Interessante para a gente descobrir como funciona um timestamp e como isso é calculado, né, pelos computadores, né? Isso pelo timestamp. Também tem uma documentação bacana no próprio site da PHP, essa function time, né, .php lá no site. Se vocês colocarem função time PHP no Google, vocês conseguem achar essa documentação. Aqui é um exemplo aplicado da função time com PHP. Eu vou abrir aqui já um novo projeto e eu vou mostrar exatamente esse exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui o exemplo 03, Ctrl S, exemplo 03.php. Vou até renomear aqui para ficar no padrão. Rename, exemplo 02. Vou abrir aqui o código PHP e vou aplicar exatamente esse exemplo. Então vamos lá, today igual a time, né, que é o time de agora, né. A próxima semana é o next week, né, então next week, função time, mais, e aí ele faz esse cálculo, né, 7, que são 7 dias, vezes 24 horas no dia, 7 dias, vezes 24 horas no dia, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Então, isso aqui vai me retornar o tempo percorrido em 7 dias na semana. Legal? Isso aqui é exatamente aquele str2time lá, lembra? Aquele cálculo de plus one week, né, mais uma semana, ele faz exatamente o que faz isso aqui. Ó. As duas funções juntas, na verdade. Esse aqui é um exemplo adaptado do próprio site do PHP, quando ele fala de date lá. É por isso que eu estou aplicando ele aqui. Então, echo agora pelo date. 2 pontos. Aí, deixa eu já chamar o date aqui. Date. E aí ele está mostrando um padrão ano, mês e dia. Eu vou mostrar ó, em outro padrão. Dia, mês e ano, que é o mais conhecido pela gente aqui, né? Vou concatenar com BR, como ele está fazendo lá. Lembrando que esse BR precisa estar entre aspas. Na linha de baixo, ele faz uma função agora pelo timestamp. Então, agora pelo timestamp, 2 pontos, ponto, e aí pega lá o today, né, a função today, a variável today, que a gente, em que a gente utilizou lá a função time. Legal? Então, já vou adicionar também aqui uma quebra de linha. Vou calcular a semana que vem. Como que ele está calculando aqui? Pelo date, né? Já vou mostrar para vocês. Deixa eu primeiro colocar aqui. Semana que vem pelo date, 2 pontos. Ponto, que é concatenação, e aí ele faz date, dia, mês,
ano, mês e dia, né? E aí ele já pede aqui a segunda variável, que eu estou usando como next week, que é daqui 7 dias. E já faço a concatenação com um BR. Legal? Então vamos prosseguir então com a criação. Aí vai ter uma nova linha em que ele só retorna, né, a semana que vem pelo timestamp. Dois pontos, ponto next week. E aí ele coloca um BR também aqui no final. BR. Então aqui ele está mostrando 4 linhas diferentes, né? Cada linha está aplicando uma função. E aí ele até usa aqui a própria função str2time para calcular a semana que vem, né? Pelo str2time. Então deixa eu colocar ela aqui, ó, pelo str2time. Eu chamo o date, né? Dia. One week. Faltou mais aqui, mais one week. Fechou. E aí eu já coloco a quebra de linha aqui. Como é a última linha, não precisaria, mas já deixo completo, né? Então esse é o exemplo 3. Deixa eu voltar aqui, F5 para atualizar minha lista, exemplo 3. Então olha só, agora pelo date time, pelo date, né? Estou usando data 14/6/2020, então estou retornando isso aqui, ó. Data no formato dia, barra, mês, barra, ano com 4 dígitos. Agora pelo timestamp, ou seja, quantos segundos já houveram desde 1º de janeiro de 1970, essa quantidade gigante aqui, ó, milhões, bilhões, 1 bilhão e 590 milhões de segundos já se passaram desde 1º de janeiro de 1970. Terceira linha já mostra aqui a semana que vem pelo date. Então ele calcula aqui a semana que vem, dia 21/6/2020. Se eu quisesse exibir isso aqui com outro formato, eu poderia fazer assim, ó, dia, mês e ano. Legal? Ó, 21/6/2020, tá vendo? Semana que vem pelo timestamp. Então, ele também já mostra aqui daqui determinada quantidade de segundos, né? 7 dias. Quantos segundos será que tem? Deixa eu até pedir aqui para exibir. Não, não vou pedir não. Eu sei que é 7 vezes 24 vezes 60 vezes 60. Quanto que é isso na calculadora? 604.800 segundos. Né? Então, 7 dias tem essa quantidade de segundos. Legal. Então, ele faz exatamente esse cálculo. Ele pega o valor de agora pelo timestamp e adiciona lá essa quantidade aqui que está na calculadora. Qual que é o valor? 604.800. Então, é isso. Uma semana tem 604.800 segundos. Uma curiosidade aí, né? Então, semana que vem pelo timestamp tem esse valor. E olha como ele está mostrando aqui, é exatamente aquele cálculo do time lá, né? E, igualmente, a última linha aqui, a quinta linha, ele faz o cálculo daqui uma semana, mas dessa vez usando a função str2time. E aí, igualmente, se eu quiser mudar a forma de exibir aqui, eu coloco dia, barra, mês, barra, ano. Então, olha lá, já mostra para mim pelo str2time agora, a semana que vem. Bacana? Voltando ao slide, tem uma outra função aqui ainda, que é a datetime. Essa é uma função que vai usar conceitos de orientação a objetos para manipulação de datas. A gente ainda não viu orientação a objetos, a gente vai ver daqui a algumas semanas, mas já vale a pena a gente aplicar um exemplo com ela. Então, deixa eu criar aqui Ctrl+N, um novo exemplo 04.php, e aí já vou abrir o bloco PHP, e vou aplicar exatamente esse exemplo aqui que eu tinha escrito. Então, é igual new datetime. Aqui eu crio uma instância da classe datetime, né? Que é uma representação de data e hora. E jogo isso na variável dt. E aí eu vou mostrar a data. Percebam que se eu mostrar só a data, ó, ele já até dá um erro aqui. Ó. Quer ver? Na verdade, ele não vai dar um erro. Ele vai aceitar inicialmente.
Mas eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu chamo ele dessa forma. Exemplo 04. Ó, erro não tratado, objeto da classe datetime não pode ser convertido para string. Então, dessa forma aqui, eu não consigo pegar, exibir a função data, né? Porque ela está como um objeto. Por isso, eu preciso usar essa função aqui, ó, format. Vai fazer com que esse texto seja formatado como string. E aí, eu uso os parâmetros. Qual que é o parâmetro? É o formato. Em que formato que eu quero exibir esse texto? E aí eu coloco lá dmy. Agora sim, agora se eu dar um F5 aqui, ó, ele mostra a data atual, agora utilizando a função datetime. Se eu quisesse exibir as horas, h, dois pontos, y, dois pontos, s, horas, minutos e segundos. Olha lá. Percebam que a hora aqui, ó, tá com H minúsculo. E aí ele colocou 9h34. Se eu quisesse representar a hora em formato de 24 horas, eu usaria o H maiúsculo. Olha só, 21h34. Legal? Então, como última função, tem aqui um exemplo utilizando cálculo de períodos. Eu vou criar aqui um novo projeto, exemplo 05.php, e aí, como último exemplo, esse. Vou reproduzir essa data que está aqui. Ó. Cria uma variável chamada data, como datetime, ponto e vírgula. Quando eu chamo ela com datetime, precisa estar assim, ó, com esse parêntese aqui, tá bom? Cria uma variável chamada período, que vai receber um date interval, um intervalo de data. Que intervalo de data? Como parâmetro eu coloco aqui, ó, P de período, 15 dias. D de dias, né? Então, essa é a forma que eu represento um intervalo de data. E aí, aqui ele está exibindo a data, ó, formatada como dia, mês e ano, com 4 dígitos. Legal? Ele faz uma quebra de linha aqui. Continuar essa lógica, né? Vou até deixar junto. E aí, ele está calculando uma nova data. Pensa num sistema que está da biblioteca, que vai armazenar quando que eu tenho que devolver um livro. Então, ele adiciona, a partir da data de hoje, o período que está sendo inserido lá no date interval, né? E aí eu vou mostrar essa nova data. Então, quando que ficou o vencimento da minha entrega? Nova data, e aí eu uso o format, dia, barra, mês, barra, ano, ponto e vírgula. Vamos ver então o exemplo 05. Vou vir aqui, F5, exemplo 05, olha só. Então ele pediu empréstimo lá do livro dia 14/6, e a data de devolução é 29/6.